Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute segurança pública, violência em Santa Catarina. Coronel, muita gente reclama que não há sentido no fechamento das bases operacionais da Polícia Militar. A gente está falando de um investimento público, está lá um prédio, foi construído, houve um investimento público e são várias bases abandonadas. Qual é o quadro que o senhor tem? Isso é falta de efetivo? O que está acontecendo? Pois bem, eu tendo a ser um pouquinho prolixo em abordar os temas, não sei fazer essa abordagem imediatista que seria o ideal fazer, mas eu peço licença então para estruturar um pouquinho. Desde o dia 3 de janeiro, quando assumi o comando geral da Polícia Militar, eu que venho da área de planejamento, iniciei todo um processo de elaboração de um plano de comando para equacionar esses diversos problemas que nós temos, né? E que passa por efetivo, passa pela metodologia do trabalho policial. Montei um plano de comando com indicadores a serem perseguidos, estão todos eles lá à disposição, e a partir de então iniciamos o processo de execução disso. Um primeiro passo a ser dado foi exatamente, por ter diagnosticado o problema de efetivo, envelhecimento da tropa, a possibilidade de se ver nos próximos 4 anos uma passagem para a reserva por diversas formas de em torno de 2.500 policiais. Nós iniciamos então um conjunto de negociações com o governador João Raimundo Colombo, capitaneado e acompanhado muito de perto pelo nosso secretário, e montamos então um projeto de recomposição do nosso efetivo. Para este ano tinha a previsão de nós incluirmos em torno de 450 novos policiais. No entanto, pela concessão que foi feita, nós vamos incluir este ano 1.500 novos policiais militares, que espero, lá nos meses de março e abril, já estejam todos eles prestando serviço à sociedade catarinense e então atendendo um pouco melhor as demandas. Mas não nos restringimos a tratar de 2011. Estamos em decorrência do projeto feito, estamos buscando equacionar o problema que haverá de vir nos anos seguintes. Temos a esperança de ter, em 2014, e é essa a nossa proposta, de ter em torno de 14.500 homens. Com esse efetivo, penso que sejamos capazes de fazer um pouco melhor a segurança por através da polícia extensiva e a preservação da ordem pública que todo mundo gostaria de ter. O fato é que nós temos hoje pronto para trabalhar em torno de 10.300 homens trabalhando, e trabalham esses homens numa escala da seguinte forma, que eu gostaria que as pessoas atentassem para isso. O policial militar trabalha numa escala de 24, 7, 30, 365 dias. E isso quer dizer que às 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, nos 30 dias do mês, nos 365 dias do ano, quando um cidadão puxa o telefone e liga para o 190, um policial militar tem que atender a ocorrência que ele acionar. Em todos os casos, a gente sabe que existe aí algumas situações que não estão ocorrendo aqui Mas eu gostaria de concluir, então... Que ele não chega? Ele é acionado no Copom e não chega. Dizendo o seguinte: dentro dessa linha de raciocínio, 24, 7, 30 e 365 dias, para que um policial, naquele momento, esteja trabalhando, esteja ali à disposição do cidadão, é preciso que ele tenha substituído é preciso que outro venha substituí-lo depois, e para que ele tenha um dia de folga na semana, é preciso que haja um quarto. Para que ele tenha uma férias no ano, tem que ter um quinto. Então, quando um policial militar é visto na rua, para dar suporte à presença dele ali, 4 outros estão por detrás. Vamos calcular quantos postos de serviço dá para fazer com 10.300 homens nessas circunstâncias. Não são muitos para atender aos 293 municípios do estado todo. Para que a gente possa dar conta, então, é preciso adotar estratégias, priorizar algumas modalidades de policiamento. E é bem por isso, é bem em decorrência disso, que eventualmente, ao invés de deixar um policial estacionado numa base operacional, nós fazemos a opção de colocá-lo dentro de uma viatura e transitar no entorno daquele local e na comunidade do entorno para poder dar uma abrangência maior com o seu trabalho. Sim, uma dúvida, Coronel, quando esse efetivo aumentar, mesmo assim essas bases elas vão continuar desativadas?
A minha orientação pessoal, todos já devem ter ciência disso, é voltado para a filosofia de polícia comunitária. Eu acredito que... O senhor é estudioso do assunto. Sim, né? acredito sinceramente que a solução do problema do crime, da violência, será em decorrência da permanência constante do policial na comunidade, conhecendo os problemas dessa comunidade, a natureza da relação dessas pessoas que vivem na comunidade e agindo sobre as causas dos problemas em parceria. Só para concluir, em decorrência disso, uma das ações do nosso plano de comando é gerar a proximidade com o cidadão, setorizando toda a cidade, colocando nos setores do policial, onde haverá, então, dentro dessas bases operacionais, policiais que vão lidar naquele local. Só não fazemos isso porque, efetivamente, hoje nós não temos como fazer pelo efetivo. Perfeito. Hoje, nesse exato momento que nós estamos debatendo aqui, provavelmente, para atender todo o norte da ilha de Santa Catarina, aí, que tem uma população grande nos bairros, nós, ao que nos foi relatado, deve existir nesse momento... 98 mil pessoas. Oi? 98 mil pessoas. 98 mil pessoas, deve ter no máximo, neste momento em operação, no máximo 3 viaturas e 6 policiais militares. É um número muito insuficiente, não é, coronel, para atender essa... que é o que está trabalhando ao longo das noites aí, é o que tem se visto, é o que tem sido passado para nós por essas comunidades. Como é um número muito insuficiente, né, coronel? É verdade. Neste momento nós temos no norte da ilha, naquele batalhão, 112 policiais militares trabalhando, e exatamente por essa condição que eu coloquei, né, do 5, né, vamos usar essa expressão, nós temos trabalhando neste momento 15 policiais no norte da ilha, em 3 viaturas e em alguns locais específicos, em algumas bases. Se tiver uma ocorrência uma situação um pouco mais complexa, já... Aí é obrigado a acionar as unidades de apoio, como o BOP, o choque, o canil, a cavalaria, os outros batalhões. O cobertor é muito curto, né? É muito curto, né? Porque nós trabalhamos com um conceito de malhas sobrepostas, né? Uma primeira malha, aquela que faz o policiamento ostensivo ordinário, são esses 15 policiais. No entanto, essa outra malha que sobrepõe a esta primeira, em situações de emergência, em situações que fuja da normalidade, vão reforçar então o policiamento e a ação policial lá no Muito local. Bem. Bom, eu tenho mais gente. Perfeito, eu tenho aqui várias perguntas, né? Muitas ainda com relação à relação entre polícia civil e polícia militar. Eu tenho aqui o Jonas Romeu, em Florianópolis. Ele disse o seguinte: segunda-feira, aqui na capital, uma anciã, uma senhora de 81 anos, lutou com um bandido enquanto era assaltada dentro de casa. A viatura da PM demorou 2 horas e 40 minutos para chegar no local do crime. Isso se justifica? Ele questiona aqui o seguinte: acredita que pode ser em função do salário, que ele diz miserável, que os praças e policiais civis recebem a causa dessa piora? Aí eu já acrescento, só a questão da falta de efetivo. Quer dizer, uma demora de 2 horas e 4 minutos é em função também, de repente, de um acúmulo de ocorrências e falta de efetivo? Eu não saberia explicar, mas de qualquer forma é lamentável. Eu, como comandante-geral, peço de público desculpas a essa senhora que esteve envolvida nessa situação constrangedora e teve o Estado demorando 2 horas e pouco para atender. Eu peço desculpas a ela e não tem nada que justifique isso. Numa situação de conflito, né, como esse, de ansiedade que deve ter sentido essa senhora, não tem nada que se justifique. A verdade é que nós estamos, como eu tenho dito, nos esforçando e muito para fazer as melhorias necessárias. No entanto, me permitam usar uma expressão coloquial, é preciso, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. A demanda por mais ação policial, por mais ação... O carro estava com os pneus furados, então... A verdade é que o pneu está furado, não há que se atribuir culpa a ninguém, né? O fato é que a gente percebe que o pneu está furado, nós estamos trocando o pneu do carro, porque, como eu disse, temos propostas de planejamento e de ação para melhorar para o futuro próximo. Em nenhum outro momento da história, eu ouso dizer isso, né? Foi feito tanto investimento na melhoria
das organizações de polícia. Eu vou falar especificamente da Polícia Militar. Estamos investindo muito fortemente na aquisição de equipamento de proteção individual para os nossos policiais, com colete balístico, com armas, cinto de guarnição, bastão, algema, kit policial, espargidor, quando sai da formatura, né? Que de uma forma inédita, sem precedente na história, nós vamos passar a dar ao policial para que ele tenha este... Não tem que passar para o colega quando troca ele. Claro, tudo isso é tão importante, né? Eu preciso chamar um intervalo comercial, mas pelo que a gente está percebendo aqui, pelo que a gente já discutiu, né? A questão é estrutural, é conjuntural, né? A gente vive numa situação de polícia militar, polícia civil operando no limite, com baixo efetivo. Além do limite, né? Além do limite. E um trabalho duplicado, quadruplicado, porque se prende o mesmo bandido várias vezes, não tem vaga no sistema prisional, ele é reincidente e assim a gente vai. E o novo Código Penal aí que facilita. É a questão do jovem infrator que é apreendido e que só fica se matou, estuprou, se fez assalto não vai ficar porque não tem onde deixar. A gente vai para o intervalo e volta em instantes.